Podemos assentar. Ainda hoje eu estava pensando como que Deus faz com que as coisas realmente se encaixem. Ele direcionando, ele à frente. De repente, num primeiro momento, a gente pode pensar assim, nossa, que quebra-cabeça confuso, é muita peça, mas Deus ele vai trabalhando de uma tal forma que as coisas realmente vão se encaixando. Olha só, eu quero convidá-los a abrir aí em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. É 19, hein, gente? Não é 18, não é 17, é 19. Esse versículo, às vezes, ele é um pouco esquecido, ele é um pouco ignorado. E hoje eu estava meditando nesse texto, e eu pensei, gente, quantas verdades maravilhosas, ou seja, lições preciosas para o nosso viver. Qual é o tema mesmo que eu dei para hoje aí, irmão Márcio? Só para vocês terem a certeza do que eu estou querendo dizer para você. A força vem de Deus. Nós vamos meditar exatamente sobre isso. A força vem de Deus. E acabamos de cantar isso agora. Tu és a minha força, meu abrigo, meu libertador. Mas enfatizamos aqui. Também tu és a minha força. A força vem de Deus. E o texto da palavra do Senhor nos diz, Jeová... Bem, essa projeção está um pouco diferente da minha, tá? Então eu vou ler aqui da minha. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Esse outro complementozinho aí do versículo, tá? Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música, esse aí eu ignorei, tá bom? Vamos enfatizar exatamente essa parte. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. A vida cristã é como uma caminhada, concordam comigo? Nessa caminhada atravessamos desertos, nessa caminhada atravessamos vales, nessa caminhada atravessamos florestas, mas nessa caminhada também escalamos montanhas. E por isso eu entendo que a nossa vida, de fato, ela é cheia de desafios. Atravessamos, repito mais uma vez, desertos, vales, florestas, e às vezes até mesmo precisamos escalar montanhas. E eu não estou falando no sentido literal, estou falando no sentido dos desafios do viver. E como deve ser realmente a nossa postura espiritual. Como devemos reagir diante de cada desafio. Sabemos que nem sempre temos a força necessária para prosseguir. As mudanças, às vezes, são drásticas demais. Você pensa só, uma hora deserto, uma hora um vale, uma hora uma floresta, outra hora uma montanha. Isso muitas vezes nos cansa, isso muitas vezes nos deixa, digamos assim, com aquele sentimento de esgotamento. E por isso, queridos, esse texto de Abacuque 3, versículo 19, ele nos é bastante sugestivo. Porque nem sempre temos a força que é preciso para escalar os nossos montes. Contudo, não precisamos duvidar. Em nossa caminhada de fé, precisamos realmente ter uma certeza de que Deus faz algo a nosso favor. Ele nos ajuda. Por quê?
Porque do Senhor vem a nossa salvação. Sim, ora atravessamos desertos, ora atravessamos vales, ora atravessamos florestas, ora escalamos montanhas, mas com fé devemos dizer como Abacuque: Jeová, o Senhor é minha força. Amém? Olha só o que Abacuque declarou, mais uma vez repetindo: Jeová, o Senhor é minha força. Esse deve ser o nosso sentimento, esse deve ser o nosso entendimento. Essa deve ser, inclusive, também a nossa convicção, ou seja, a nossa fé. Porque diante dos grandes desafios da vida, o Senhor é a nossa força. Muitas vezes pensamos na força do nosso braço, na nossa própria capacidade intelectual, ou mesmo, às vezes, dependemos ou contamos com as nossas experiências de vida, mas o que Abacuque declara? É o Senhor. O Senhor é a minha força. Ele demonstra o quê? Dependência de Deus. E nessa dependência, ele demonstra uma fé, uma certeza. O Senhor faz algo em meu viver. Então, é Deus quem nos capacita, é essa certeza que precisamos ter. É Ele quem nos concede a habilidade necessária diante de cada desafio da vida. É Ele quem nos impulsiona, inclusive, a prosseguir. Ora atravessando o deserto, ora atravessando o vale, ora atravessando florestas, ora escalando montanhas. Então não precisamos nos intimidar, porque Jeová, o Senhor, é a nossa força. É Ele quem nos renova e é Ele quem nos fortalece. Já conhecemos bem o texto do profeta Isaías, no seu capítulo 40, versículo 29, e eu quero ler aqui com os queridos. Isaías, capítulo 40, versículo 29, e esse texto sagrado, ele deve nos inspirar, ele deve nos incentivar, ele deve nos impulsionar, porque é algo de Deus, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Há duas realidades apresentadas aqui. A primeira realidade é ao do cansado. É aquele que tem uma certa força, e que trabalhou, e que se dedicou, e que se empenhou, mas que ficou o quê? Cansado. E se descansar um pouquinho, talvez as suas forças até se renovem, não é verdade? Mas também há uma outra realidade, ao que não tem nenhum vigor. Ele, na verdade, não tem força alguma. Ele, na verdade, não tem capacidade alguma. Mas Deus dá vigor ao cansado e olha só a promessa, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Muitas vezes, como igreja, de forma geral, temos lembrado, algo da multiplicação. Ou seja, a igreja multiplicadora. Às vezes temos enfatizado a importância de pensarmos no reino de Deus em termos de multiplicação. E aqui nós temos uma base para isso. Porque Deus, Ele não trabalha naquilo que é meramente normal. Deus, Ele trabalha na dimensão do sobrenatural. Então, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E eu quero desafiar você. Vamos ser sinceros aqui. Muitas vezes, ficamos cansados. E ao ficarmos cansados, o sentimento que começa a dominar o nosso coração é o quê? Desânimo. Você já viu o cansado animado? Não, o cansado ele quer o quê? Ele quer descansar, ele quer sentar, ele quer dormir, ele quer apagar. Ele quer parar.
Não acontece assim na vida, muitas vezes as pessoas estão cansadas de viver, aí o que é que elas fazem? Elas ficam num cantinho, elas se isolam, elas se afastam, elas já não se envolvem mais com a vida. Por quê? Estão cansadas. E ao ficarem cansadas, ficam desanimadas de prosseguir, digamos, de prosseguir com a vida. No entanto, vejamos ainda o que o Senhor nos diz em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E olha só a promessa, queridos, eu te esforço. Eu te esforço. Deus está dizendo isso para mim, Deus diz isso para você. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ele ou para ela: Deus te esforça. Diz ainda: Deus te ajuda. E diz ainda: Deus te sustenta. Você consegue guardar isso no coração? Deus é aquele que me esforça. Deus é aquele que me ajuda. Deus é aquele que me sustenta. E não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas sim com a destra de sua justiça, conforme está escrito aqui. Por isso, realmente, esse tema que estamos trazendo aqui, a força vem de Deus, nos é o quê? Oportuno. Porque não é algo nosso. Não se trata de um mérito nosso, mas se trata dessa bênção de Deus. Deus nos concedendo essa graça, esforço, ajuda e sustentação. E é assim que nós precisamos caminhar. Ora estamos atravessando desertos, ora estamos atravessando vales, ora estamos atravessando florestas, ora estamos escalando montes, mas nós temos essa promessa: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. E reconhecendo que o Senhor é a nossa força, foi reconhecendo que o Senhor é a nossa força, que o profeta Abacuque ainda segurou: e fará os meus pés como os das cervas. Bem, as cervas são assim uma espécie animal, digamos, saltitante, que demonstra habilidade e destreza, inclusive nas alturas, inclusive nos montes. Alguém já viu hipopótamo nas montanhas? Não. Alguém já viu elefante nas montanhas? Não. Mas as cervas, a gente pode chamar ainda, né, de veados, né? A corça. Então, você encontra esses animais, digamos assim, nas alturas. E eles demonstram o quê? Agilidade. Demonstram uma certa destreza. Demonstram uma certa força. Então, sabemos que nem todo animal consegue se sair bem nas montanhas, mas as cervas demonstram grande habilidade. É claro, queridos, aqui o propósito do profeta Abacuque, ao nos apresentar essa figura, é nos oferecer uma aplicação espiritual. Não é fácil escalar um monte. Não é fácil escalar um monte da dificuldade. Não é fácil escalar o monte da prova, da provação. Não é fácil. E temos que ser sinceros, não é fácil. Mas é esse reconhecimento que nos leva o quê? A depender da graça de Deus. É esse sentimento que nos faz o quê? A recorrer à força e ao poder de Deus. Então, em termos de fé, não precisamos nos arrastar. Em termos de fé, não precisamos vacilar. Em termos de fé, não precisamos ficar temerosos ou inseguros. Sem dúvida alguma, conforme o texto nos sugere,
Deus nos ajuda, Deus nos capacita, Deus nos concede forças. Quando Deus, por exemplo, chamou Moisés, para estar à frente do povo de Israel, liderando a nação de Israel, Moisés não se sentiu capaz. Ele reconheceu que o desafio era o quê? Imenso. Mas também Deus procurou demonstrar que o Senhor, Deus, estava o quê? Com ele. Muitas vezes Deus nos dá um chamado, ou melhor, nos faz um chamado. Muitas vezes Deus nos dá uma determinada direção. Muitas vezes Deus nos revela da sua vontade para o nosso viver. E de repente olhamos assim para frente, Senhor, o percurso é longo. Senhor, a montanha é enorme, é um verdadeiro Everest para a minha alma, para a minha fé. Mas, queridos, diante de cada desafio da vida, podemos assegurar com fé e esperança, como disse o apóstolo Paulo. Se ora atravessamos desertos, se ora atravessamos vales, se ora atravessamos florestas, se ora precisamos escalar montanhas, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí você já sabe o que vem a seguir, Vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui não está falando de vales, não está falando de desertos, ele não está usando essas palavras, esses termos, mas ele fala de fome, ele fala de necessidade, mas seja como for, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, se for preciso atravessar o deserto, eu posso, porque Deus me fortalece. Se eu preciso atravessar os vales, eu posso, porque Deus me fortalece. Se eu preciso atravessar florestas, eu posso, porque Deus me fortalece. E se eu preciso escalar montanhas, também eu posso, porque Deus me fortalece. Gente, não importa o desafio da vida, Deus é conosco sempre. Você entende isso? Não importa o desafio da vida, Deus é conosco sempre, sempre. Portanto, quando estamos abatidos, Deus nos fortalece. Quando temos abundância, também Deus nos fortalece. E tem que chamar atenção aqui para essa realidade. Às vezes o maior perigo não está no abatimento, às vezes o maior perigo está onde? Na abundância, porque está tudo bem, não está faltando nada. O sentimento não está faltando nada. Mas seja no abatimento, seja na abundância, Deus nos fortalece. Em todas as coisas, em todas as situações e circunstâncias, Deus nos fortalece para vivermos para o seu louvor e glória. Portanto, na fartura ou na fome, na riqueza ou na necessidade, Deus nos fortalece. Essa verdade deve ser motivo de paz ao nosso coração. É claro que quando nós consideramos um mundo sem Deus, essa percepção espiritual jamais será reconhecida, essa percepção espiritual jamais será, inclusive, valorizada. Mas, em toda a situação, Deus é aquele que nos fortalece. E assim, em razão da graça e da ajuda divina, Abacuque ainda declara com fé em seu coração: e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu vou repetir: e me fará andar
sobre as minhas alturas. Eu não sei quantos gostam de fazer caminhada, mas você já foi arrastado por alguém? Eu nunca fui arrastado em caminhada, não, mas eu pedalando eu já fui arrastado. Há muito tempo atrás eu tinha uma bicicletinha tão fraquinha, coitado, né? Eu achando que estava comprando uma bicicleta boa, mas a bicicleta não rendia em termos de velocidade. Aí uma vez eu e mais 2 fomos pedalar. Era cerca de 40 quilômetros, então, de pedal. Lá no percurso dos 30 quilômetros, o meu colega com sua bike mais potente foi lá com um pedaço de pau me empurrando para ganhar um pouco mais de velocidade. Porque a bicicleta não rendia. Aí depois eu falei, não, vou ter que comprar outra bicicleta. Aí eu acabei comprando outra bicicleta, porque aí a coisa começou a funcionar. Olha só o que o texto está dizendo. E me fará andar sobre as minhas alturas. Às vezes a gente não consegue andar. Às vezes a gente não consegue prosseguir. Às vezes a gente não consegue avançar, mas Ele me fará andar sobre as minhas alturas. E é interessante que o texto está nos dizendo alturas, porque não se trata de descidas. Tem um ditado aí, né, que fala sobre descida, né? Alguém lembra? Me vê aqui agora. Para descer, todo santo ajuda? Não é isso? Para descer? Gente, para descer é fácil, né? A ideia do ditado é isso. Para descer é fácil. Mas para subir é um grande desafio. Mas o texto está nos dizendo, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, cada um tem o seu próprio monte. O monte que eu tenho que lidar não é o mesmo monte que você tem. Abacuque está dizendo o seguinte, olha, o Senhor me fará andar sobre as minhas alturas. É uma experiência particular, pessoal, experiência dele. Cada um tem o seu monte. Mas não importa qual seja o monte, Deus nos faz andar, Deus nos faz prosseguir, Deus nos faz avançar, Deus nos faz conquistar. Então, o monte que precisa ser vencido, o monte que precisa ser superado, o monte que precisa ser explorado, o monte que precisa ser conquistado, Deus nos faz andar, Deus nos faz escalar. Cada um aqui tem o seu próprio monte de desafio, o seu monte de dificuldade, o seu monte que precisa ser superado. Mas o Senhor nos faz andar, o Senhor nos faz avançar, o Senhor nos faz conquistar. Então, seja qual for a empreitada da vida, Deus nos faz andar sobre as nossas alturas. E assim eu quero deixar com os queridos o texto, o Salmo 84, versículo 5, onde ali o salmista nos declara sobre a verdadeira felicidade do homem. E aqui é claro, esse homem aqui no sentido genérico. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Destacando a parte A do versículo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Feliz é a pessoa que encontra força em Deus. Uma força para prosseguir. Uma força para avançar. Uma força para vencer. Porque esse, de fato, é o nosso Deus. Deus nos abençoa assim. E Deus está pronto para nos abençoar assim. Mas a questão é, o quanto estamos confiando? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados.
E é claro que, para vivenciarmos isso, precisamos demonstrar o quê? A nossa confiança em Deus. Foi o que fez Abacuque. Então, lendo mais uma vez o que Abacuque declarou: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é uma demonstração de confiança. E, sinceramente, eu creio que Deus quer nos abençoar nessa direção. Eu creio que Deus quer continuar nos ajudando. Eu creio que Deus nos conduz em tudo. Eu creio que em todas as situações, de fato, Ele é a nossa força. O mundo está olhando para trás, o mundo está retrocedendo. O mundo muitas vezes fica paralisado diante de certos acontecimentos aí, né, nas escolas. Já sabemos, algumas escolas até fecharam, né, algumas escolas até pararam, um pequeno período, é claro, mas pararam. Por quê? Porque a ameaça, às vezes, assusta. E quando nós ficamos assustados, o que acontece? Ficamos ali o quê? Paralisados. Não nos movemos, não avançamos. Então, quando nós olharmos para os nossos montes, às vezes, montes assustadores, que possamos olhar para os montes e declarar: o Senhor é a minha força. Deus é maior do que os meus montes. Deus é maior do que as minhas alturas. Deus é maior do que as minhas dificuldades. Deus é maior do que as minhas provas. Ele é a minha ajuda, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Amém? Vamos ficar em pé, então, nesse momento. Vamos